São 5 horas em ponto nesta sexta-feira. O 3 em 1 começa aqui na programação da Jovem Pan News e o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou hoje a reoneração do PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol, anunciada inclusive pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A manifestação de Bolsonaro foi por meio de um post no seu perfil do Twitter, que nós estamos vendo agora na tela. O nosso Eduardo Novak está colocando aqui pra gente. Bolsonaro diz o seguinte: anunciada recomposição de impostos sobre combustíveis que encarece alimentos, transportes públicos e todos os setores de serviços do país. Novos aumentos de impostos são promessas do Lula. Taxação do PIX também é pauta. Tributações essas reduzidas por nosso governo, foi o que disse Jair Bolsonaro. Deixa eu dar meu boa tarde aqui para a gente repercutir um pouco essa fala de Bolsonaro e principalmente esse momento que a gente está vivendo de tributação nos combustíveis e essa questão política toda envolvida com Fábio Piperno, Jorge Serrão e o nosso Nelsinho Kobayashi. Senhores, ótima tarde. Vamos nesta sexta-feira. E eu quero entender, Serrão, se você acha que o Bolsonaro está soltando um pouco mais. Como é que você está vendo isso? Porque daqui a pouquinho, então, eu vou ouvir o nosso querido Jorge Serrão. Eu passo a bola, então, para o Piperno. Piperno, você gosta quando o Bolsonaro se pronuncia, né? Boa tarde, Paulo Matias. Boa tarde aos colegas. Ele vai se tornando realmente um personagem cada vez menos relevante, criticado, inclusive, por aliados, e falando bobagens como sempre. A diferença é que agora as bobagens dele não custam mais no bolso de ninguém, porque ele não é mais presidente, não tem mais cargo algum. É compreensível que ele, como um dos líderes da oposição, né, da oposição ainda fora do país, ele critique sim o atual governante, que afinal de contas é um arquirrival político dele. Mas vamos lá, essa nota é muito curiosa porque ele fala inclusive que esse aumento, essa reoneração dos combustíveis vai impactar os transportes públicos. Calma, presidente, calma, ex-presidente. O diesel... Pois você sabe que eu tenho esse costume de chamar o Temer de presidente, a Dilma, Bolsonaro. Não? Eu também. Mas, enfim, isso não pega, por exemplo, diesel. Né? Agora, veja, a gente já falou muito da farra eleitoral, inclusive com os impostos. Ano passado, essa farra eleitoral, obviamente, visava reelegê-lo. E o corte nos preços dos combustíveis foi pautado por isso. Agora, vamos lá. Se esse corte foi pautado por isso e havia uma necessidade de recomposição de receitas, porque, afinal de contas, o novo governo foi eleito com a promessa, por exemplo, de reajustar o mínimo. Aliás, o Bolsonaro, no debate da Globo, prometeu o mínimo a 1.400. Mas, enfim, reajuste do mínimo, reajuste da tabela do imposto de renda, então tinha que tirar de algum lugar. E veja, ao se congelar a tabela do imposto de renda por tanto tempo, ao não se aplicar nenhum tipo de reajuste real no salário mínimo, ao não se reajustar desde 2016 o funcionalismo federal, então é óbvio que o Brasil, de alguma forma, também estava extorquindo o andar de baixo. Quem pode menos, porque o Brasil chegou a um estágio em que o cidadão, o pobre coitado que recebe um salário mínimo e meio por mês, ele já ia ter que pagar imposto de renda. Então era necessário corrigir isso. Mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Ótimo. Então vamos tirar de algum lugar. Qual é esse lugar, por exemplo? A reoneração dos combustíveis é um deles. Por quê? Porque quando você está reonerando, devolvendo, repito, o que foi tirado indevidamente, não que eu queira pagar imposto, mas eu também não queria um alívio eleitoral. Então, a partir do momento que se devolve isso, quem está pagando a conta é fundamentalmente o usuário, quem tem transporte individual. Aí é uma questão de opção, de escolha. O que é menos pior? Onerar quem pode, quem tem o transporte individual, ou continuar extorquindo o coitadinho de um salário mínimo e meio por mês que pagava imposto de renda. O presidente Bolsonaro tem se manifestado via Twitter, mas ainda está nos Estados Unidos. Essa crítica tem credibilidade? Tem, saudações, meus amigos, meus amados haters. Lá nos Estados Unidos já estão até cantando a musiquinha pra ele. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair embora. Pois é, e tem uma outra versão dessa musiquinha que está sendo cantada aqui pelo PL, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair ir pra campanha. Pois é, a campanha municipal já está sendo antecipada e Jair Bolsonaro, muito
inteligentemente, está atacando o calcanhar de Aquiles do PT, que é aumentar imposto. E nos municípios, para a campanha municipal, aumento de imposto é o dado trágico. Ninguém quer saber de aumento de imposto. E o governo Lula vem falando em aumento de arrecadação. Você só aumenta a arrecadação aumentando de algum jeito a carga tributária, pegando novos impostos ou novas taxações de maneira criativa ou diferente. Então, veio agora aí essa taxação sobre a exportação de combustíveis, de óleo cru, que tanto está desagradando aí os exportadores. Surgiu em função disso um temor também de que venha aí uma taxação sobre a exportação de grãos que vai afetar o agronegócio e a coisa vai ficando cada vez pior. O governo está buscando maneiras de arrecadar. Arrecadar para quê? Para o Estado poder gastar mais. Então, o governo do PT, além de não apresentar uma política econômica clara, não está demonstrando como é possível reduzir os gastos públicos para aumentar a eficiência estatal. Então, esse é o ponto que mereceria um debate bem sério. É aí que se quebra o paradigma entre o PT e a oposição a ele. Mas a eleição foi vitorioso aí, o PT na eleição. Então, a proposta que vai ser emplacada e implementada agora é o Faz o L. Então, não adianta. Tem que haver, então, por parte da oposição, a reação concreta ao que está sendo feito de correto, de incorreto e impreciso. E também é bom que se faça a autocrítica. Um ponto que é fundamental, sempre a questão do imposto de renda. Por que a tabela do imposto de renda no Brasil ficou sem correção desde 2015? Inaceitável que isso tivesse acontecido. Sempre vence a ortodoxia da equipe econômica, do pessoal que é tecnoburocrata, mas não trabalha como eu, como você que está aí para sustentar a sua família, o assalariado que é penalizado pelo imposto chamado de ISS, né? Não é imposto sobre serviço, não. É o imposto sobre salário, que é o imposto de renda no Brasil. Você não tem defesa contra esse tipo de imposto. Então, essa mentalidade tem que mudar. Muito bem. Nelson, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro embarcou hoje para Washington para um encontro com Donald Trump. Ele tem aí se movimentado, participado aí de alguns encontros lá nos Estados Unidos e feito essas críticas via rede social. Como é que você vê isso? Eu vejo como mais um passo no sentido de ser alguém relevante para a oposição. Primeiro, muito boa tarde, Paulo Matias, Jorge Serrão, Fábio Piperno e toda a nossa querida audiência do 3 em 1. O presidente Bolsonaro começou a se movimentar, né? Começou a se movimentar agora nas suas declarações. Antes nem tweet o presidente estava dando. Agora ele faz tweet, ele faz vídeo no salão do barbeiro, ele faz vídeo conversando com as pessoas na frente da residência onde ele está. Ele começou a se movimentar politicamente, que é o que ele precisa fazer se quiser ser alguém importante no cenário político, em especial na oposição. Essa visita ao presidente ou ex-presidente Donald Trump é mais um passo nesse sentido. É ali para isso gerar repercussão, sair na mídia, sair no noticiário e ele ver o seu nome mais uma vez sendo estampado para toda a população que precisa ver o nome, o rosto, a imagem, a figura dele em alta, né? Em movimento, porque os outros já estão fazendo isso. Enquanto ele ficou quietinho, muita gente apareceu. Governadores, deputados, senadores estão fazendo política o tempo todo para se colocar nesse lugar de figura importante da oposição. Ele faz muito bem, caso ele queira, claro, ser essa figura. E mais do que isso, a gente precisa ver ele aqui no Brasil, no território brasileiro. O Serrão já falou que tem eleições municipais aí no ano que vem, e se ele quiser ser importante, ele tem que começar a rodar, colocar o pé na estrada, começar a se reunir, criar diretórios municipais em todos os lugares para ele ter essa capilaridade nas eleições, fazer o máximo de prefeitos e vereadores possíveis para depois esta base toda servir de apoio na sua próxima campanha presidencial, se ele for, claro, o candidato à presidência. Muito bem, mas o meu ponto é muito simples nessa questão. Não está um pouco tarde do ex-presidente Bolsonaro se pronunciar em relação ao que acontece no Brasil? Porque nós estamos em março de 2023. Vocês não acham que foi um período um pouco silencioso por parte dele? Não. Paulo, eu acho que
tem muita coisa pela frente. Primeiro que, assim, ninguém se consolidou. É claro que outras vozes sugeriam. Faz parte da dinâmica da política. Veja, hoje eu li um texto, depois até vou, inclusive, disponibilizar para os amigos no Twitter, no jornal inglês The Guardian, sobre Donald Trump e as suas brigas com o governador da Flórida, Ron DeSantis. Por quê? Até outro dia os dois eram super aliados. Só que agora DeSantis, mais novo, já se coloca, será um dos nomes que disputará com Trump o direito de ser o candidato do Partido Republicano nas eleições do ano que vem. É óbvio que aqui do Brasil, com Bolsonaro falando ou não, irão aparecer outras alternativas. Talvez do mesmo campo político, mas com outro perfil, alguém mais moderado. É do jogo. Então eu acho assim, ele ficou distante, ou vai ficar, né, até o final do mês, um trimestre. É um tempo, acho que tranquilo, mas não é o tempo suficiente para alguém se consolidar. Por que essa demora em voltar para o Brasil? Olha, tem várias hipóteses em cima disso aí. Primeiro, a questão do cara descansar a própria imagem de desgastes que foram criados. Segundo, a própria questão da saúde. Bolsonaro está cuidando da saúde dele nos Estados Unidos. Ontem ou anteontem foi postada uma imagem do Bolsonaro comendo saladinha. Eu até brinquei no meu Twitter, Alerta Total, falei, caramba, estão corrompendo o Bolsonaro, o cara que é o comedor de podrão, de trash food, comendo saladinha. Ou seja, ele está cuidando da saúde dele. Serrão, nunca mais vou me esquecer do frango com farofa da campanha de 2020. Não é verdade? Tenho certeza que o Piperno adoraria prová-lo. Lembra disso. Regado a óleo cru, muito bem. Então o cara está cuidando da saúde. As delícias gastronômicas da Bolsolândia. E tem um detalhe que é sempre importante. Você, às vezes, tem que ter um recuo estratégico. Eu me lembro do o mais famoso recuo estratégico da história do país foi Getúlio Vargas. Foi deposto do poder, depois ele ganhou uma eleição para o Senado. Ele pisou uma vez no Senado e depois nunca mais apareceu por lá. E ficou quieto na fazenda dele até a campanha que o levou à reeleição 50-51. Então, às vezes, o silêncio explica muito. Mas não vai ser o caso de Bolsonaro. O PL já escalou ele para ser quem vai fazer um roadshow pelo país, vai rodar o Brasil para cima e para baixo, ele e Michele Bolsonaro, juntos ou separados, combinados ou não, para fazer a campanha dos municípios, que é prioridade para o Partido Liberal, para Valdemar da Costa Neto engordar ainda mais seu poderoso fundo eleitoral. Serrão, não querendo provocá-lo de maneira nenhuma, mas você não acha que você está sendo um pouco ingênuo de imaginar que o Bolsonaro se encontra hoje nos Estados Unidos para cuidar da sua saúde, sendo que há 17 processos abertos para torná-lo inelegível aqui no país por parte do TSE? Não, estou sendo ingênuo não, esse é outro ponto também que incomoda. Então, esse distanciamento agora é importante para assentar a poeira, para haver negociações de bastidores. Então, o tempo é sempre o senhor da razão. O político que sabe usar o tempo muito bem se dá bem no final das contas. Prova disso, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi lá, ficou preso, voltou e conseguiu se reeleger. Então, quem sabe usar o tempo se dá bem no Brasil. Muito bem. Meu querido Nelson Kobayashi, quando eu perguntei se Bolsonaro já deveria ter voltado, o Piperno disse que não e você disse que sim. Por quê? Ele deveria ter voltado já, porque ele precisa fazer jus à sua figura de líder da oposição. Não há vácuo de liderança em política. Se ele sai e deixa a turma aí, quando ele volta, já está a turma dispersando. Vai para uns para um lado, outros para outros lados. Alguém já vê uma oportunidade de crescer e é assim que acontece. Você não viu recentemente a mais fiel das suas ovelhas, a Carla Zambelli, já dando algumas entrevistas, alguns discursos, já se desgarrando desse poder bolsonarista? Se até ela chegou nessa situação, imagine o restante, imagine os demais que já não têm essa fidelidade, né? Tão ferrenha como ela tinha com o próprio Bolsonaro. Então as outras pessoas já estão se desgarrando desse bolsonarismo. Ele precisa correr com isso, ele precisa vir para o Brasil e fazer jus a essa figura de oposição que ainda tem nas suas mãos, mas cada vez menos.